Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai dar continuidade. Eu não sei se vocês recordam, né, onde nós paramos na semana passada, o ponto. Bom, o fundamento que a gente está falando, porque a gente vai continuar falando, é o fundamento igreja, né? É por isso que eu dei essa introdução, ó, e aí não está gravado, não ficou gravado. Quem estiver assistindo ou for assistir, vai ficar aí no mistério, né? Só um desejo. O que foi falado? Foi uma coisinha bem curtinha, mas já fazia parte aqui da nossa introdução de alguma maneira, né? Sobre igreja, então é isso que a gente está falando, né? Sobre igreja. Ó, falei do Marquinhos, ó, chegou aqui. Bora lá, irmão Marcos, chegou na hora certa, meu amado. Bem-vindo, boa noite. Tudo certo aí, né? Tudo. Então vamos lá, pronto. Vamos nós, meu irmão. Isso, virou de lado, pegou uma ladeira, mas daqui a pouco estabiliza aí. Então, amados, para a gente continuar o que nós começamos na semana passada, sobre esse fundamento, né, que nós estamos chamando de fundamento igreja. A igreja é um fundamento da nossa fé. Igreja no entendimento como a Bíblia nos apresenta, né, que é o que a gente está pontuando aqui. Ou seja, que não se resume, não se define, não se limita a um espaço, a uma denominação. Não é isso. A igreja, a Bíblia não trata a igreja com esses parâmetros, com esses moldes. E com isso eu não estou dizendo que não é bom, que não é saudável, que não é relevante nós termos igrejas locais. Pelo contrário, a Bíblia mostra para nós que as igrejas eram constituídas, ou melhor, a Igreja de Cristo, ela era constituída de vários grupos, né, que eram chamados de igreja, né, mas num sentido bem diferente do que nós temos hoje. Não havia denominações, as estruturas elas eram muito simples, bem simplificada mesmo, né? Você tinha uma liderança muito simples, você tinha liturgias bem simples. E a gente precisa tomar cuidado para não cair nesse erro de um saudosismo que não faz sentido. Por exemplo, as conquistas tecnológicas, sociais, que a igreja ela veio ao longo do século conquistando, isso para mim é uma bênção, né? A gente não pode ser tão tolo quando falar dessas questões. Antes era simples e agora essas coisas já não prestam mais. Não, isso aí a gente seria hipócrita, né? Você ter um prédio, né, uma construção, um lugar arquitetônico, onde você tem lá um ar-condicionado, né, um lugar para não chover na cabeça, né, um espaço que você pode usar para tantas outras atividades durante o dia, como a gente talvez vai discutir um pouquinho mais para frente agora, hoje. Enfim, mas a gente não pode jamais, e esse talvez é o ponto aqui, a gente não pode jamais confundir a instituição religiosa como sendo a finalidade, sabe, daquele esforço das pessoas que estão lá dentro. A gente não pode resumir a vida cristã em atividades em uma igreja local. Nós não podemos achar que Deus ele vê a instituição religiosa como igreja, que não vê. Né? Não sei se estou sendo claro aqui. O que eu quero dizer é o seguinte: são as vidas, são as pessoas, né? A vida, inclusive, no nosso cotidiano, né? Onde nós trabalhamos, onde nós estudamos, onde nós moramos, familiares, pessoas que nós encontramos no dia a dia, fora desse espaço religioso que nós chamamos de igreja. É aqui que há um grande desafio para que a gente exerça a nossa espiritualidade, para que a gente dê um bom testemunho, né? Para que a gente de fato leve Cristo às pessoas. A gente tem feito o quê? Tentado levar as pessoas a Cristo. Olha só, amados, tem aqui um detalhe, né? Nós somos, traz as pessoas para a igreja, traz as pessoas para a igreja. Muitas vezes, amados, nós precisamos levar Cristo. O Fabiano chegando aqui também, ó, bora lá. Bora lá, Fabiano, bem-vindo, meu irmão. O bonde tá andando, mas senta na janelinha, que aqui tem janelinha para todo mundo, ó, coisa boa.
a gente muitas vezes é incentivado, né, de uma maneira limitada a sempre levar as pessoas para a igreja. Não que esteja errado necessariamente, porque é um ambiente onde nós pregamos a palavra, né, enfim, onde ali a gente se reúne para de alguma maneira estar expressando nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. Porém, isso é muito limitado, né? Como eu disse, a nossa espiritualidade deve ser exercida em todos os ambientes. Então, antes que nós incentivamos, né, antes que a gente convença uma pessoa a ir lá na nossa igreja local, nós precisamos levar Cristo a essa pessoa no ambiente onde nós estamos no dia a dia. Porque ali é um lugar muito mais desafiador, ou seja, num contexto fora da igreja, onde se trabalha, onde se vive com os vizinhos, né? Onde se estuda, nas faculdades, etc. e tal. Aqui é um ambiente mais desafiador. Então ali a gente precisa mostrar Cristo. A pessoa ali vendo, porque assim, amados, nós, cada um discípulo de Cristo, cada cristão em particular, é um representante de Jesus. Então a gente não pode jamais achar que não, Deus vai usar o pastor para pregar uma mensagem e salvar fulano. Deus vai usar não sei quem lá na igreja porque tem um dom assim assado para, sabe, alcançar o cidadão aqui. Enfim, Deus vai usar alguém lá na igreja porque a gente sabe que Deus usa dessa forma. E se essa pessoa conseguir levar essa pessoa até o irmão ou a irmã fulana lá, né? Não, a gente não pode pensar assim. Todos nós cristãos somos esse veículo de levar Cristo, levar o Evangelho a todas as pessoas em todos os lugares, tá? Então, às vezes, o pregador, né, tão iludido, muitos pregadores são iludidos, né? Eu preguei uma mensagem lá e ganhei 10 pessoas para Cristo, porque 10 levantaram a mão lá e decidiram, né? Mas se esquece que antes que aquela pessoa chegasse ali, antes que aquela pessoa de alguma maneira fosse convencida por aquela mensagem, já ouviu diversas mensagens, seja pelos seus amigos, parentes, né? E não mensagem assim, abrir a Bíblia, mas mensagem mesmo, conversa, diálogo, né? Ele se esquece que muitas pessoas talvez passaram anos orando por aquela pessoa, tiveram pessoas que deram um bom testemunho para aquela pessoa, até ela chegar ali e decidir por Cristo, numa pregação, ou a partir ou através de uma pregação, há um lastro da ação graciosa do Espírito Santo por meio de muitas pessoas que foram, né, semeando no coração dessa pessoa de diversas maneiras em diversas situações. Então, iludido fica o pregador pensando que ele ganhou pessoas para Cristo. Ele pode ser parte desse processo. Possivelmente, a pessoa que menos contribuiu. Ele acha que ele é o responsável, né? Os pregadores, eles são muito iludidos, assim, né? Não, eu posso falar, poxa, através dessa mensagem aqui, eu contribuí para que o Espírito Santo pudesse alcançar aquela pessoa, mas ela chegou ali porque muitas outras foram usadas por Deus nesse processo de conversão que a gente nem sabe quando começou. É interessante isso, né? A gente às vezes pensa que a salvação, a conversão, ela se dá no ato da pessoa ali publicamente confessar Cristo. E muitas vezes não. Desde quando o Espírito Santo não está pairando sobre a vida daquela pessoa? Desde quando Deus já não vem, né, ministrando sobre a vida daquela pessoa? Desde quanto tempo? Quem é que pode precisar isso? Ninguém. A gente só consegue saber o dia que a pessoa publicamente manifestou essa decisão. Mas o Espírito Santo, é possível que há muito tempo já veio ali rondando aquela pessoa, né? Então, só para a gente entender que a igreja, ela é uma dinâmica, e por ser dinâmica, não pode ser estática, né, parada, não pode ser um local físico, uma geografia, porque a igreja, assim, ela é viva, ela é organismo, ela não é organização. Há aspectos organizacionais de uma igreja, né, de uma instituição religiosa, mas ela é viva. Então não diz respeito a denominações, não diz respeito a prédios, a liturgias, a confissões religiosas, teológicas, seja o que for. A igreja é constituída de pessoas. É por isso que nós sempre... Aliás, eu não sei se eu indiquei para vocês, não sei se eu vou achar aqui, talvez não ache não, mas aqui tem um livro assim excelente, excelente. Se ficar fácil aqui, deixa eu ver. Para me visualizar agora vai ser muito difícil. Chama-se A Treliça e a Videira. É possível que algum dos irmãos
já estudam comigo faz um tempo, talvez já ouviram falar, né, Marlenúcia, não sei, já, né? A Treliça e a Videira, mano. Esse é um clássico, um dos melhores livros que tem para falar sobre esse assunto, que a igreja, ela é a videira, né? Ele compara, ou seja, aquilo que é vivo, né? É a uva, é o pé de uva, né? E a videira, e a treliça, melhor dizendo, é a estrutura, aquela estrutura de madeira, né? Que segura a uva que vai ramando. Então ele faz essa comparação, né? A treliça é essa estrutura, é tudo que a gente vê, né, no sentido arquitetônico, litúrgico, sabe? CNPJ, denominação, a videira, que é a vida, são as pessoas. Então, assim, a igreja não tem finalidade nela mesma, a instituição religiosa não existe para ela existe para servir as pessoas, e as pessoas não podem fazer a manutenção, não devem fazer a manutenção da instituição religiosa. É a instituição religiosa que deve ter recursos para viabilizar a vida desses seus membros, né, entre si e para a sociedade. Então a igreja não diz respeito a programas, a eventos, a liturgias e a cultos. A igreja diz respeito ao vínculo espiritual de pessoas que se relacionam a partir da cruz de Cristo e para a glória de Deus. É isso, amados, né? Então, dada essa longa introdução, estou na introdução aqui, tá? Nessa longa introdução, eu quero pontuar aqui algumas questões que eu anotei para a gente pensar, né? Porque nós falamos na aula passada, até a aula passada, que a igreja, nela encontramos diversos níveis de maturidade, dons e vocações. Eu falei isso com vocês no finalzinho? Quem lembra aí? Quem tá... Não, né? Então não. Então fomos um pouquinho mais para cima aqui. Deixa eu ver na minha cola. Ah, tá. Então eu acho que foi anterior a essa frase aqui. Eu falei, então, nem todos que nela visivelmente estão, de fato são. Nem todos que são dela, visivelmente estão. Aí eu acho que eu falei, né? Ou também não. Eu vou rolando para cima. Então... Vamos lá, aqui agora eu tenho certeza que eu falei, ó. Na igreja visível é constituída de gente com suas personalidades, temperamentos e histórias de vida, situada no tempo e no espaço, na cultura e na conjuntura. Isso aqui eu tenho absoluta certeza que eu falei. Se vocês não lembram, agora né, a Aline está balançando a cabeça, então 2 concordou na terra, está concordado no céu. Vamos... Então eu falei aí o último ponto no final da aula passada, né, que a igreja é visível, tá? Ela é constituída de gente, né, nas suas personalidades e temperamentos. Eu falei sobre as diferenças, né, cada indivíduo, suas histórias e tudo mais, né? Essa diversidade, essa beleza da diversidade, o fato de nós sermos essa igreja multicultural, né, essa multigraça de Deus, a gente respeitar as diferenças, que é um desafio que nós temos, né? Conviver com as diversidades, com as divergências. Ou seja, o irmão pensa diferente. Se ele pensa diferente, eu preciso estar lidando com essa diferença, porque nem sempre o diferente é o errado. Na minha perspectiva, pode ser que ele não esteja adequado, mas de repente na dele sou eu que não estou. Então a gente chega aí nessa relação tensa, né? Mas que ela possa ser também uma relação onde a gente tem a flexibilidade. Então, ao mesmo tempo que é tenso, há tensões, ela precisa ser flexível. É o nervo, né? É o nervo no corpo, né? Os tendões, nervos e tendões. Né? Então, toda boa relação, ela é nervosa e ela é tensa. Toda boa relação relacionada ao corpo de Cristo, ela precisa ser, ou ela é inevitavelmente tensa e nervosa. Tensa porque você tem essas tensões, e nervosa porque é a sensibilidade dos afetos. Em tudo isso, a graça de Deus deve agir a ponto de que nós possamos ser humildes, flexíveis nas nossas relações, né? E que a gente possa também trabalhar essas questões das sensibilidades, dos afetos, para que a gente não possa ofender nem ser ofendido a ponto de prejudicar a comunhão. É por isso que o perdão ele é essencial para um convívio de igreja. É por isso que a sensibilidade de olhar para o outro é necessário, né? Na igreja nós enfrentamos a nossa falta de humildade, a nossa insensibilidade, o nosso egoísmo. Então a igreja deve ser esse ambiente, né? Onde o nosso caráter é trabalhado. A igreja não é para promover eventos.
para fazer a manutenção dos seus programas, as suas agendas, cumprir aquilo que foi decidido lá no começo do ano, né, no fim do ano para o outro ano. Não são as atividades, não é isso que move, não é isso que deve estar preenchendo a igreja, mas sim o relacionamento das pessoas, o conhecimento mútuo, o interesse uns pelos outros, amados. Se não for assim, não tem sentido ser igreja. Aí é qualquer clube religioso, é qualquer clube de entretenimento, né? Fica numa superficialidade de pessoas que frequentam o mesmo lugar, mas não se envolvem uns na vida dos outros, tá? E aí a gente precisa entender também essa dinâmica. Lá, como eu falei, histórias de vida. Ela é situada no tempo e no espaço. Aqui que eu acho que eu falei que eu não queria deixar de falar, né? Não quero não falar. Ela é situada no tempo e no espaço, na cultura e na conjuntura. O que eu quero dizer com isso? É que cada igreja local, cada povo situado em uma região, em um tempo, né, em uma cultura, eles têm o desafio de fazer essa leitura, tá? Essa leitura de onde estão inseridos. Então a igreja de Jesus, ela é constituída de todos os salvos em todos os tempos, em todos os lugares. Isso quer dizer que ela é uma só, como nós falamos, una, santa, católica, apostólica, lembra? Aula passada? Ela é uma só. A igreja de Cristo é uma só. Porém, ela é manifestada nas culturas de diferentes formas. A forma é diversa. O conteúdo é o mesmo, mas a forma, ela se apresenta de muitas formas. O que eu quero dizer com isso? Como nós vivemos aqui como cristãos, no comportamento, não é a mesma forma que os nossos irmãos, por exemplo, na Europa vivem, no continente africano vivem. Eles vivem diferente na forma, mas. E eles estão errados e nós certo, ou vice-versa? Não. Porque são o que é a igreja? São constituídos de pessoas. E as pessoas, elas não são iguais, elas têm suas peculiaridades. Eu vou usar uma palavra aqui bem bonitinha, tá? Elas têm suas idiosincrasias. São única, identidade, né? Id, quer dizer que o id, né? Idiosincrasia quer dizer pertence a um indivíduo. Ó, identidade, idiosincrasia, idiotes. São palavras no original, tá? Não estou xingando ninguém aqui não. Quer dizer, aquilo que pertence à pessoa, né? Aquilo que é do indivíduo, tá? Então, nós somos únicos, como indivíduo mesmo, ser humano. Dependendo da cultura que nós estamos, aí nós manifestamos uma forma de viver diferente uns dos outros. Tá tudo certo isso. Porque não existe cultura correta, não existe cultura bíblica, não existe cultura espiritual, no sentido de que a forma de viver é essa. Ah, mas os judeus, não é, a cultura bíblica não é a cultura judaica? Não, claro que não. Se a gente vê muita coisa como os judeus viviam, era reprovado por Deus já desde o Antigo Testamento. E em Jesus isso tudo é ressignificado, embora Jesus fosse judeu. E como judeu, viveu como judeu. Mas Jesus não ensinou o judaísmo. Os apóstolos, também judeus, eles não, pelo contrário, Paulo combateu o judaísmo naquilo que não correspondia à natureza de Deus, né? E a gente às vezes pensa, não, o que é dos judeus é melhor. Então hoje nós temos igrejas judaizantes. Na nossa região aqui mesmo, né? O Marquinhos, Aline, sabe o que eu estou falando? Quer dizer, os irmãos aí em São Paulo também sabem. Essas igrejas que quando a gente vê, fala, é evangélica ou é uma sinagoga? Né? Porque você vê o cara lá, parece um judeu, você entra na igreja, todos paramentados, né, de um judeu. Nada contra, mas não faz sentido, né? E eles não são melhores pela cultura que eles têm e nós piores do que nós temos, porque lá na cultura judaica precisa ser corrigido um monte de coisa, como na nossa também. Talvez algumas virtudes lá que nós não temos, mesmo porque eles passaram toda a sua história praticamente, né, na formação, orientados por Deus, resistiram, se rebelaram, imitaram práticas das nações em volta, pagãs, enfim. Mas tem essa questão. O que eu quero dizer é o seguinte, nossos irmãos, por exemplo, eles não têm os mesmos comportamentos, nossos irmãos, gente de Deus, salvos como nós, o mesmo comportamento na Alemanha, em relação à roupa, em relação a como se come, como se bebe, como se vive, não tem, amados.
Eles são diferentes porque é outra cultura. Na Europa, no geral, vivem diferente. Na África também. Então a gente não pode confundir uma igreja que ela está inserida em uma cultura, tá? Como aquela cultura correspondente à doutrina. A doutrina é aquilo que a Bíblia ensina, tá? Os dogmas que as igrejas vão criando, seus regulamentos internos, né? Seus ensinamentos denominacionais podem ser aplicados dentro da sua denominação com muita ressalva, porque elas precisam ser peneiradas pela palavra de Deus, né? Mas não pego da palavra de Deus um texto isolado para reforçar uma declaração daquela doutrina interna. O que eu quero dizer é o seguinte: a igreja ela não é definida pela cultura. A igreja ela precisa fazer a leitura de onde ela está inserida, para que ali, inclusive, seja mais relevante, ela ressignifique a cultura, tá? Ela precisa redimir a cultura, no sentido de que se vive aqui de uma forma de se vestir, de se trabalhar, de se ter lazer, enfim, da vida mesmo comum. Então a igreja deve, naquele local, imprimir o evangelho, os princípios e os valores do evangelho, com aqueles rótulos. Os rótulos, as formas, amados, pouco importam, né? Qual é a música sagrada? Qual é a música que deve ser tocada na igreja? Que ritmo que Deus gosta? Deus gosta do quê, amado? O rock parece que não é, que o pai do diabo, o pai do rock é o diabo, o pai do rock é o diabo. Mas não pode ser um funk, né? Porque funk também é demais, aí é para acabar com a vida, né? Não, mas e se for um forrozinho assim, tiver um acordeon, um triângulozinho, aí pode ser que seja, né? Porque os irmãos do movimento pentecostal gostam de um pandeiro, gosta de um, né, mano? Vai que vai, não tem erro não. Mas qual que é? Não, mas calma aí, não, Deus é clássico, né? Deus gosta de um órgão, né, de uma orquestra, um negócio assim mais refinado, né? Depende, se for os presbiterianos, né, tem que ser um negócio mais clássico, né? Se for os batistas, agora mudou um pouco, mas os batistas também era mais contido, não tinha uma guitarra, não tinha bateria, esses negócios aí não era de Deus, não. O mundo está entrando na igreja, né? Então qual é o ritmo que Deus gosta? Então diz muito, o Paulo se rachando, isso diz muito mais a respeito dos nossos gostos pessoais e culturais do que o próprio ensino bíblico. É claro que nós devemos fazer, como eu disse, peneirar as coisas, mas tomar muito cuidado para não achar que a cultura, a forma que nós aprendemos a viver culturalmente, corresponde àquilo que é a vontade de Deus. Então a igreja ela é dinâmica, a igreja está situada no tempo, na cultura, e a gente precisa entender essas questões. Se não, amados, a gente vai sempre reproduzir aquilo que nem sempre, ou quase sempre, não tem nada a ver com o evangelho, mas diz muito mais respeito aos nossos gostos e às nossas vontades pessoais, tá? Isso é um erro muito grande. Os líderes são os mais responsáveis, né? Os pregadores são os mais responsáveis por isso. Os ensinadores são os mais responsáveis por isso. E os irmãos só vão absorvendo, né? E reproduzindo isso. É assim que funciona o sistema da convivência humana. Mas enfim. E eu disse aqui então, que nem, aliás, vou dizer agora, na continuidade, não disse, mas vou dizer. Nem todos os que nela visivelmente estão, nem todos os que nela, na igreja, visivelmente estão. Então eu estou me referindo aqui à igreja como igreja local, tá? Igreja local. Nem todos os que nela visivelmente estão, dela, de fato são. Olha só. Né? Ou seja, nem todo mundo que frequenta uma igreja local, nem todo mundo que está listado lá na lista do chamado hall de membros da igreja, aquele lá que está há 258 anos, que dá dízimo certinho, sabe, que se batizou há 200 anos naquela igreja, que é reconhecido oficialmente como membro, né? Ainda tem até cargo de liderança e etc e tal, isso não garante nada, mas o pertencer à igreja. Ele pode estar sendo um membro de uma instituição religiosa, mas igreja, na ótica de Deus, ou seja, aquele que é salvo, aí são coisas distintas. Então, nem todos os que frequentam a igreja, nem todos os que são oficiais, funções oficiais da igreja, isso é uma realidade que eu estou falando, né? Uma realidade. São a igreja mesmo. Ser igreja é uma coisa,
frequentar, estar e participar da igreja nessas funções é outra história. A gente vê o exemplo de Nicodemos, por exemplo, em João capítulo 3. O cara pertencia à igreja, era reconhecido como um dos melhores ensinadores que a nação tinha, pregador dos bons, né? E conhecia a palavra. E aí Jesus disse: meu filho, tem que nascer de novo. Não era salvo, não era nascido de novo. Vocês perceberam aqui? O cara não era qualquer pregador, não. Era um dos melhores que a nação tinha. Imagine aí um dos que hoje, reconhecidamente, socialmente, são um dos melhores pregadores, dos melhores pregadores que nós temos na nossa nação Brasil. Que o pessoal fala: nossa, excelente pregador, esse aqui prega demais a palavra de Deus. E esse cara pertence a uma denominação muito reconhecida e importante na nossa nação do Brasil, né? Conhece a palavra como poucos. Imagina um cara desse. Aí Jesus chega para ele e diz: meu filho, você tem que nascer de novo. É o caso de Nicodemos e pode ser o caso de muitos, né, entre nós que estamos nesse contexto. Então não quer dizer nada pertencer à igreja, amados. Então há muitos, pasmem, pastores que pode ser que não seja salvo. Há muitos líderes na igreja que pode ser que não seja salvo. Há muitos aqueles que ensinam a palavra de Deus, como eu tento fazer ao longo desses 20 e poucos anos, que pode ser que não seja salvo. Né? Então não quer dizer muita coisa. Nem todos os que nela visivelmente estão, de fato, são igreja. Nem todos os que são dela, olha só, né? Ou seja, são da igreja. Agora eu estou falando de igreja na perspectiva de Deus. Os que pertencem ao povo salvo, nem todos os que pertencem ao povo salvo, visivelmente, estão na igreja local. Um exemplo, o missionário. O missionário, ele pertence a uma igreja local, né? Só que o missionário, via de regra, ele não está na igreja local, ele está no campo missionário. Então, visivelmente, ele não está lá, mas pertence à igreja de Cristo. É um salvo, não é? E pode ser também, como eu disse no começo da nossa conversa, acho que foi nos bastidores, não, está gravado, que alguns que estão, por essa motivação, tá? Feridos por um contexto insalubre, um contexto religioso que participou, onde a pessoa foi massacrada, maltratada, onde a pessoa foi abusada, né, em vários sentidos que essa palavra possa expressar. Ela não quer ver nem pintada de ouro uma instituição religiosa, uma igreja, e não quer dizer que essa pessoa não é salva, porque visivelmente ela não está. Esse julgamento não cabe a nós, amados. Tá? Então há muitas pessoas que podem não estar dentro da igreja visível, mas possivelmente são a igreja de Cristo na ótica de Deus. Nela, na igreja, nós encontramos diversos níveis de maturidade, de dons e de vocações. Então, em uma igreja local, há uma diversidade de níveis de maturidade. Então, você tem pessoas que são maduras, experiências com Cristo, entenderam o Evangelho, são conselheiros, lidam, né, com as questões da vida de uma maneira muito bíblica, tem uma vida que corresponde de fato, né, ao que o Evangelho propõe, não é que estão exatamente vivendo o Evangelho, mas são pessoas assim que elas absorveram o Evangelho ao longo da sua vida, foram moldados por Deus, é um nível de maturidade. Aí você tem outros irmãos, meu Deus do céu, não entenderam nada de Evangelho, vivem uma religiosidade, sabe, horrível, né? O caráter ali não corresponde à natureza de Cristo, sabe, a forma que lida com as pessoas, a forma que lida com o mundo, né? Então, nível de maturidade diferente. Gente que é complicada, não é moldada no caráter, a gente não vê muito fruto do Espírito na vida, embora haja às vezes até dons espirituais na sua vida, né? Essas manifestações carismáticas mais visíveis, que para muitos é o termômetro de espiritualidade, e que eu entendo biblicamente que isso não é parâmetro para a gente analisar, avalizar a espiritualidade de ninguém. Então você tem níveis diferentes de maturidade. Tem gente, inclusive, e quando a gente fala nível de maturidade, a gente não está falando de idade, não. Porque você tem jovens que são bem mais maduros do que anciãos que estão na igreja. Você tem, às vezes, uma pessoa jovem
né, até solteiro e tal, na igreja, num contexto de igreja, mais maduro do que às vezes o próprio pastor que está naquele contexto. Eu já presenciei isso, mas várias vezes. Você vai conversar com um líder ali e você fala, meu Deus, que é isso, Jesus? Como pensa o evangelho dessa forma? Aí você vai no membro ali, né? E fala, nossa, mas calma aí, você tem certeza que o pastor é ele? É o cara muito mais maduro, compreende o evangelho de uma forma mais adequada, então você tem esses níveis, e isso é relativo, né? Então vários níveis de maturidade você tem na igreja. Também você tem a questão de vários dons na igreja, né? Isso é uma beleza tamanha, porque você tem pessoas que elas têm habilidades, né? E assim, o interessante é, o dom que a pessoa tem, na verdade, não é o que ela tem em si, é o que ela é. O dom corresponde à pessoa. Não é só uma ferramenta que Deus a deu. É uma construção na personalidade dessa pessoa. Por exemplo, uma pessoa que ela tem um dom de apóstolo, né? Missionário. É um missionário. Apóstolo é missionário, mesma coisa, tá? Biblicamente falando. Biblicamente, não estou falando das coisas que tem por aí, não. Biblicamente falando, apóstolo missionário é a mesma pessoa. Então, ele vai enxergar o mundo a partir do seu dom, né? Então, assim, ele tem um olhar a partir do seu dom. Esse que pensa na igreja, pensa no mundo, pensa no seu estilo de vida como aquele que foi chamado por Deus para plantar igrejas, para estruturar igrejas nesse sentido, né? E aí você tem, de repente, um pastor. Esse pastor, ele tem o dom do pastoreio, corresponde à sua personalidade também. Então ele vai enxergar a igreja de uma maneira diferente do apóstolo, né? Então o apóstolo, ele vai para fora da igreja, ele vai em lugares onde Cristo não foi anunciado. O pastor é esse que cuida do pessoal aqui, ó, né? Ele cuida, a prioridade dele é cuidar é pastorear, é levar a maturidade a esse grupo que Deus o deu para cuidar. E ele se envolve, se engaja. O pastor casa com a igreja. Diferente do profeta, o pregador itinerante, que se ele ir 1, 2 dias no mês na igreja, está tudo certo. Ninguém sente falta muito e nem cobra tanto dele, né? Agora vai o pastor ficar viajando para um lado e para o outro, pregando em diversas igrejas. Mas calma aí, nós estamos aqui órfãos. Cadê nosso líder, né? Então você tem esses dons diversos, tá? E você tem as vocações também. Isso é interessante. E a vocação que eu me refiro não é só vocação ministerial. São vocações mesmo para a humanidade. Que a gente precisa entender que a igreja ela é constituída de seres humanos que eles vivem muito mais fora desse contexto de igreja do que dentro dela. Então, é uma coisa para mim até lógica. Eles devem exercer as suas vocações, aí sim já são aptidões, aí sim já são habilidades, né? Profissionais, eu digo, inclusive, tá? Que na sociedade vão servir de diversas formas, das atividades mais simples às mais complexas, né? Como na pandemia foi conhecido, né? As mais essenciais e as não essenciais. Né? Fizeram essa divisão, isso aqui é essencial, isso aqui é não essencial. Então, dependente, mas desses essenciais ou não essenciais, né? Mais simples ou mais complexas, porque assim, das mais simples que a gente considera simples. O garinho é uma pessoa simples. Vai o caminhão de lixo ficar 15 dias sem aparecer para recolher tudo essas coisas que a gente acumula aí, para ver o transtorno que dá, as doenças que vêm, né? O caos que acontece. Né? Então a gente às vezes fala, não, isso aqui não é tão essencial, não é tão... Não, essencial é a segurança pública ou é o médico, a gente precisa ter, mas todos são nessa vida comunitária de sociedade que a gente chama. Então as vocações também. E aí nós precisamos entender que a igreja tem vocações e essa igreja com vocações devem ser enviadas, inclusive, e devem ser tidas como presentes de Deus para a comunidade também servir no seu entorno, né? E eu já vou entrando nessa questão. A igreja é essencialmente missionária. Isso quer dizer que ela tem uma missão, tá? Qual é a missão da igreja? Apontar o reino de Deus, sinalizar o reino de Deus, expressar a natureza de Cristo neste mundo, ser luz
no meio dessas trevas de confusão que a gente está vivendo, principalmente hoje, uma loucura mais do que há séculos atrás. A ser sal da terra, onde a gente preserve eticamente, moralmente, amados, tá? Esse desenfreamento da moral e da ética que a gente está vivendo não só no nosso país, mas no mundo como no geral. Então ela é essencialmente missionária porque ela tem uma missão. E qual é a missão que ela tem? É mostrar para esse mundo quem é Deus. Essa é a principal missão, né? E a sua missão ela é expressada em 5 dimensões, eu coloquei aqui. Eu acho interessante, se vocês quiserem anotar, tá? Se não quiserem, tudo bem. Mas eu acho interessante a gente entender isso. Então, a missão da igreja ela é expressada, ela é manifestada em 5 dimensões. A primeira é koinônica. Os termos eu vou usar aqui técnico, tá? Mas eu vou explicando. Então, a primeira dimensão, koinônica, né? Isso fala da koinonia, né? A palavra koinonia quer dizer comunhão. Então, a primeira dimensão que a igreja expressa, né, a sua missão, é a forma que os seus membros vivem no convívio. Porque, amados, se uma igreja local, os membros, como eu disse um pouquinho antes, eles não se respeitam, não se cuidam, eles não vivem para contribuir um na vida do outro. Se eles não se engajam, não se preocupam um na vida do outro, se não há essa comunhão intencional, intensa, né? Proposital, então não está cumprindo um dos aspectos da missão da igreja, que é viver como um povo que se une, que é unido, que leva as cargas uns dos outros. É o que a Bíblia diz, meu Deus do céu, desde Atos dos Apóstolos até o final do Novo Testamento, né? Capítulo 2 de Atos ali, já começa o escritor, o Lucas no caso, a estar descrevendo as características da igreja. Tinham tudo em comum, guardavam a doutrina dos apóstolos na comunhão, nas orações, né? Eles viviam nessa comunhão tal que eles se ajudavam em todos os sentidos, não era só material não, amados. E o texto ali vai apresentar em todos os sentidos, e ao longo da história a gente vai vendo, né? História bíblica do Novo Testamento, as cartas e tudo, como que a igreja ela foi ensinada a viver. Dessa forma koinônica, todas as vezes que havia alguma questão lá, o líder, né, o apóstolo, o escritor, ele ia lá e corrigir. Calma aí, que negócio é esse de vocês viverem numa briga, numa indiferença, né, numa disputa? Então, isso não é evangelho. Então, isso é sendo podado. Então, olha só como a Bíblia nos dá o parâmetro de como nós devemos conduzir a igreja hoje. Dessa forma, onde a comunhão, ela prevaleça, né? Então, assim, a gente tem um culto chamado de ceia, né? Culto de ceia, ceia do Senhor, onde nós deveríamos então expressar essa comunhão. Não ali é só o anúncio visível daquilo que a gente vive o mês todo. E me parece que na ceia, o que o apóstolo Paulo mais repreendeu foi justamente a falta de comunhão desses irmãos. Cada um comia a sua própria ceia, não discerniam o corpo do Senhor, eles não se preocupavam uns com os outros. E assim, de uma forma paradoxal, era a igreja que mais tinha manifestações dos dons espirituais. A despeito disso, era mais carnal, egoísta, viviam nas brigas, nas disputas, nos egoísmos, né? Nos projetos particulares, sabe, fragmentados. Qualquer semelhança é mera coincidência com os nossos dias. Vamos olhar as palavras aqui, né? Então, a primeira coisa é koinônica, tá? Primeira dimensão. A segunda dimensão é didática. Olha só, como nós expressamos a nossa missão como igreja? Ensinando, amados. Uma igreja local, primeiro, que não tem a comunhão e que não há o ensino, a instrução. Hoje usa-se muito a palavra treinamento, né? Mas eu gosto de ensino mesmo, tá? Ensino. A igreja que não tem propostas seus encontros, nas suas reuniões de ensino, proposital, sabe, que construa ao longo, não é uma palestra aqui, não é um evento ali, eu estou falando como uma identidade da igreja. A igreja ela precisa ser uma agência pedagógica, ela precisa ensinar, amados, esclarecer a respeito das verdades de Deus, ela precisa discernir, identificar o que é ensinado neste mundo que não corresponde
a palavra de Deus, a vontade de Deus, deve instruir, os seus membros devem ser pessoas na maturidade, no entendimento, para que conheçam a Deus de uma forma adequada, ou seja, a palavra de Deus precisa ser ensinada, tá? Jesus disse, vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. E Jesus disse, santifica-os na tua palavra é verdade. Então a palavra de Deus, ela precisa ser prioritária, desde as crianças até os, até os últimos aí, devem ser ensinados. A preparação, né, daqueles que são líderes, devem ser os peritos. Perito eu não digo, talvez exagerei aqui, me empolguei. Mas assim, cada líder, ele deve ter a habilidade, né, de estar ensinando a palavra de Deus para os seus liderados. É o que Paulo diz a 2 Timóteo, por exemplo, capítulo 2, verso 15, né? Prepara-te, apresenta-te aprovado, né? Como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, olha só, todo líder de uma igreja saudável e bíblica deveria ser pessoas assim estruturadas no ensino bíblico, deveriam entender, cada um deveria ser uma referência de ensino bíblico para os seus liderados, né? Então, didática. A igreja que ela substitui cultos, propostas de formação de obreiros, tem aí uns aí que eles assim, é uma fábrica de líderes, né? No sentido social, é mais líder do que crente. Teve uma igreja que eu participei, eu acho que tinha 16, 19 diáconos e diaconisas lá, um negócio assim, e a igreja não tinha 150 membros. Eu falei, rapaz, é mais líder do que crente na igreja. Estou falando dos diáconos, fora os presbíteros, fora os outros mais lá, né? Desculpa, amados, tossi no ouvido de vocês, né? Então, assim, não é só o título, são pessoas que de fato correspondam, né, com pessoas instruídas, que possam instruir, inclusive. Como você vai liderar, por mais que seja aquilo que a gente julga ser simples, que eu acho que nada é simples na igreja. Instrução de crianças, para mim, é uma complexidade enorme. Né? Você orientar adolescentes, meu Deus do céu, o preparo absurdo que tem que ter. Liderar jovens, eu não dou mais conta. Né? Você ser líder de casais, né? Enfim, qualquer tipo de liderança, mas é necessário uma preparação muito grande espiritual, da palavra de Deus, do conhecimento, e ainda mais esse mundo onde o conhecimento está sendo despejado assim de uma forma absurda, né? Então a gente precisa ter pessoas que sejam preparadas e a igreja precisa ser essa agência de ensino, tá bom? A terceira dimensão, a igreja ela precisa ser diaconal. Então, ó, koinônica, didática e diaconal. O que quer dizer isso? Uma igreja diaconal. A palavra diácono, né, vem de serviço. Então a igreja deve ser aquela que serve. E a igreja deve ser serva do mundo. Essa palavra aqui talvez possa soar estranho, porque a gente fala, não, a gente é servo de Deus e tal, e o mundo é tudo que não presta. Eu quero dizer com isso que quando a igreja ela é diaconal, ela serve o mundo no sentido que ela é, né, esse canal que Deus alcança as pessoas. E a igreja deve, de fato, servir o mundo em tudo que ela consegue servir. Aí se a gente for lá atrás, ó, né? Lá atrás nessa aula ainda, eu estou dizendo, pessoas, seus dons, suas vocações, estão aí, né, nesse contexto de igreja. A igreja hoje, você tem todos os atores sociais praticamente dentro de uma igreja local, por menor que ela seja, por mais simples que ela seja. Você tem um advogado, você tem um psicólogo, você tem um enfermeiro, você tem, enfim, os profissionais aos montes aí, né? Do que a sociedade precisa. E nós devemos ser, então, essa agência social que sirva a sociedade com os princípios, com os valores bíblicos, né? Qual é o que nos motiva? Eu não estou dizendo que a igreja é uma ONG. A igreja até pode ter como um braço, né, social uma ONG. A igreja não tem ONG. Como um braço social, ela pode ter uma ONG para uma finalidade específica. Mas ela não é uma ONG e nem uma instituição, a gente chama de... Meu Deus, esqueci agora o termo. Alguma coisa de fraternidade, não, esqueci, enfim. Filantrópica. Não é uma entidade filantrópica, tá? Que faz boas ações, não. É parte da missão da igreja, característica da igreja, servir o mundo, porque ela tem todo esse potencial e esse contingente, ainda mais hoje nos nossos dias, são 70 milhões
pelo menos de gente que diz que pertence à igreja, que ama a Deus e que serve a Deus, são cristãos, 70 milhões. Eu estou falando dos evangélicos, estou falando dos protestantes evangélicos, estou falando nem dos católicos, não. Então, hoje, o nosso contexto, no nosso país, e daqui a 12 anos, se não me falha a memória, dizem os sociólogos que nós, protestantes, seremos mais do que a metade da população do Brasil. Então, não é possível que a gente tenha todo esse povo que se diz cristão, salvo, gente de Deus, igrejas que só crescem a cada dia mais, tanto de aberturas de igreja, que não é o que eu entendo, é o termo que eu estou usando aqui que usam, tá? Porque eu entendo que a igreja não é aberta. Se ela é aberta, também pode ser fechada, né? A igreja ela é plantada. Como um organismo vivo, ela deve ser plantada. Como fruto de missão. Missão, eu digo, no sentido de que deve ter algo muito definido ali e um projeto a longo prazo. Então, a gente precisa, né? Porque hoje, vai abrir igreja. Abre esse bar, abre boate, abre mercado, abre açougue, abre farmácia, abre qualquer coisa. Mas a igreja se planta. Ela deve ser essa motivação do Espírito Santo no coração, né, de um ou de algumas pessoas que inicie lá, então, a igreja evangelizando, se edificando, etc. e tal. Mas, enfim, então só para a gente voltar, a igreja, ela precisa ser serva, precisa ser diaconal, tá? Ela precisa servir o mundo, né? Porque se a gente pensar, os templos religiosos, eu estou falando isso no sentido mundial, tá? Os templos religiosos são os espaços mais ociosos que nós temos na nossa sociedade, nas nossas sociedades, não é só Brasil. Os templos religiosos, os espaços religiosos, estou falando do protestantismo, dos evangélicos, são os espaços na sociedade que são menos utilizados, são mais ociosos, mais inúteis socialmente em relação aos outros. Por exemplo, nós temos 3, 4 cultos aí numa semana, né? E aí 2 horas. Em média, o culto 2 horas, não é isso, Renato? Então, se a gente pensar, vamos colocar aí 5 cultos, tá? 5 cultinhos, né, em 7 dias, que eu acho um absurdo, mas... né, mas que aí você resumiu, o povo não tem mais nem energia nem para viver, só tempo e tal. E aí não tem mais vida, não tem mais família, não tem mais nada, né? Não tem mais nada. Então, mas enfim, vamos lá. 5 dias, então dá 10 horas, né? 2 horas cada dia, 10 horas. Só que quantas horas tem a semana? A semana. Quem é bom de conta aí faz 24 vezes 7. Me ajudem aí, quem é das exatas. 24 vezes 7. Pega uma calculadora, faz na cabeça. Me ajuda aí os universitários. Aline, você que tem a cabeça boa e você que é das exatas, vê se me ajuda aí rapidinho. Ou os demais irmãos, né? 24 vezes 7. Aí dá um bocado de hora. Vai dar, eu acho que quase 200 horas. Não chega não, mais uns mais de 180 horas. Não dá não? Se eu tô aqui chutando. Quanto, irmã Lenúcia? 168 horas. Diga de novo. 168 horas. 168 horas. E nós utilizamos quanto, eu falei? 10 horas. Então ficou 158 horas ocioso. Olha só, mano, que absurdo. Das 168 horas que poderíamos usar, eu falo, nossa, mas você está exagerando, porque ninguém dorme? Se nós pensarmos que o hospital funciona 24 horas, algumas farmácias funcionam 24 horas. Aliás, se a gente for na cidade de São Paulo, né, que aqui é diferente, né, Aline, Marquinhos, aqui é diferente, mas o pessoal de São Paulo sabe, é 24 horas, é a cidade que não dorme, né? Por que não temos nas nossas igrejas atividades até mesmo na madrugada, de repente? Vamos pensar, né? Como poderia ser? O que poderia contribuir com aquela... Eu poderia dar aqui vários exemplos, inclusive que eu conheço pessoalmente, né? De igrejas que de fato elas servem à sociedade onde estão inseridas, contexto inclusive de muita pobreza, de muita dificuldade, estrutura social. Vou dar um exemplo só rapidinho aqui para a gente entender um pouquinho melhor, tá? Porque já está inclusive acabando o tempo aqui, tem 3 minutos só. Uma igreja na Zona Leste aí, Paulão, Helenice, Fabiano também, Zona Leste, conhece muito bem, mas lá no fundão, lá quase Poá, né? Os irmãos aí de São Paulo sabem, quase Poá. Fundão lá da Zona Leste, quase divisa com Guarulhos, outro município. Tem, né, um bairro lá que é difícil acesso, sabe? Morro, muito morro, subida, ruas estreitas, né? Algumas asfaltadas, outras não, mas ruas estreitas. Enfim, dificultava a chegada de ambulância, porque as ambulâncias normalmente são aquelas vans maiores, né?
Sprinter, veículo maior. E difícil acesso, então bequinho que você não tem registrado, não tem lá CEP, não tem nada, né? Mas tem gente morando, tem família, tem necessidade, tem gente morrendo, passando mal e tudo mais. Mas vou resumir ao máximo que eu puder aqui. Então os irmãos identificaram essa questão, que a ambulância não chegava ali. Não chegava, e gente morria muitas vezes por falta de socorro, que a ambulância não chegava. Até o cara não conhecia, primeiro, né, esses bequinhos e tudo mais, demorava-se muito para chegar. Quando chegava, a pessoa já tinha morrido. Às vezes socorria, levava para o hospital, mas pela demora não suportava. Se tivesse chegado antes, salvaria a vida. E aí, o que os irmãos falam? Não, vamos achar uma solução aqui. A solução foi o seguinte: vamos providenciar uma ambulância da igreja. Ou seja, a gente precisa ter um veículo aqui para socorrer, porque é muita gente passando mal, é muita gente morrendo, né? Essa é a estatística deles lá na região. Aí fizeram a arrecadação lá, R$4.000 é o que conseguiram lá arrecadar. 4.000 conto, compraram uma Kombi velha, caindo aos pedaços, mas só o bagaço. Pensa na capa do Batman. Só o pó da rabiola. Só a capa da gaita, né? Assim. André, há uns anos atrás, magrinho, só o pó. Então imagina assim, uma Kombi dessa. Funilaria, pintura, estofado, mecânica, zoada, tudo ruim. Só a documentação que estava lá em dia. Aí o que fizeram? Tinha lá mecânico na igreja, tinha funileiro na igreja, tinha um cara lá que fazia estofado, enfim. Reuniram os irmãos, deram um talento naquela Kombi. Ficou assim, linda, né? Kombizinha lá com sirene e tudo mais e tal. E falou, não, mas tudo bem, e aí, o que a gente vai fazer? Porque não tem hora para morrer, não tem hora para passar mal, né? Então é 24 horas. É aí que eu falei, ó, tá vendo? 24 horas. Aí o que fizeram? Fizeram uma escala, amados. Pegaram, se não me falha a memória, foram 6 irmãos que conheciam bem a região e eram motoristas. Fizeram escala. Então, nas 24 horas tinha pelo menos um irmão lá disponível, né? Ele doava lá, né, tantas horas no seu dia, 1 ou 2 vezes na semana, para ficar disponível lá. Então, e ligavam para a igreja. Não ligava mais para o SAMU, sabe? Lá para o hospital. Não, ligava para a igreja. Se era aí da região, ligava para a igreja, porque tinha o telefone disponível e tinha alguém para atender. E aí ligava para a igreja, o irmão já sabia, não, às vezes sabia até o nome, ó, fulano tá passando mal, beco tal, não sei o quê. O irmão estava lá em 5 minutos, em 10 minutos, socorria, levava a pessoa, salvava vidas. O pastor, né, eu ouvi isso do pastor. O pastor, ele um dia foi pregar nessa comunidade, ele chegou no comecinho da comunidade, sem referência em nada, mano, um negócio assim. Esses contextos, para chegar, eu já passei um sufoco desse, para chegar você não tem referência, o GPS não ajuda muito, né? E chegou assim e falou, ó, eu vim pregar aqui na igreja tal, né? Falou, mas qual é o nome do pastor? O nome do pastor é fulano de tal. Eu falei, tá, você sobe ali, pega a terceira esquerda, sobe direita e tal. Ele descreveu tão bem a igreja e tudo mais, falou, mas você é membro de lá? Eu falei, não, essa igreja aqui todo mundo conhece. Olha só, mas uma referência, né? Ou seja, diaconal. Estou falando isso por conta desse aspecto diaconal. A igreja ela é conhecida pelo serviço que ela presta. E não é assistencialismo, sabe? Não é entregar a cesta básica apenas, amados. É estrutural. A gente precisa pensar numa questão estrutural. Não é enxugar gelo. Não é reunir um monte de gente lá para uma vez na semana ir lá e dar um paliativo, como desencargo de consciência, dizer que está fazendo. A gente precisa pensar nas estruturas que a gente pode estar fazendo isso aí. Eu não vou ter mais tempo. Participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus